Fala, galera! Além do nosso Arbomeio, que você recebe a cada 15 dias no seu e-mail, a gente passou a trazer esse conteúdo com outro formato. Algumas pessoas preferem ler, outras preferem vídeo, então a gente também escolheu essa pegada multimídia. No Arbomeio, seja newsletter, seja em vídeo, você tem os principais trials e revisões sistemáticas das últimas semanas anteriores. Tudo o que você precisa para se atualizar sobre o paciente crítico. No Arbomeio, um dos estudos é escolhido por uma análise metodológica mais profunda, de acordo com os guidelines do grupo de prática clínica baseada em evidências da Universidade McMaster. Se você ainda não recebe o Arbomeio em formato newsletter, o link para se inscrever está na descrição desse vídeo. Nessa terceira edição, a gente tem um ensaio clínico comparando 3 estratégias de pré-oxigenação, máscara facial, cano nasal de alto fluxo e cano nasal de alto fluxo com oxigenação oral. Foi a nossa escolha para análise metodológica da semana. Um ensaio clínico comparando o acesso supraclavicular e o acesso infraclavicular do acesso de veia subclave direita guiada por ultrassom. Um ensaio clínico comparando o tubo orotraqueal revestido por uma liga de metais nobres com o tubo orotraqueal, tubo tradicional. Uma revisão sistemática de controle direcionado da temperatura, comparando hipotermia com normotermia no pós-PCR. E uma revisão sistemática de vasopressina e corticoides para PCR intra-hospitalar. Espero que gostem. Bora começar com os ensaios clínicos randomizados. O estudo unicêntrico, randomizado, open label, ou seja, um estudo aberto, irlandês de fase 2 com 84 pacientes, buscou responder qual intervenção: máscara facial, cânula nasal de alto fluxo, essa aqui é a máscara facial, essa é a cânula nasal de alto fluxo, ou a cânula nasal de alto fluxo com oxigenação oral, levava a um menor tempo até a dessaturação durante a intubação. A randomização foi realizada por computador, em blocos, porém não foi mantida em sigilo. O estudo foi aberto. Na verdade, é difícil realizar um cegamento nesse tipo de intervenção. Em relação aos fatores de base, houve um bom equilíbrio entre os dados coletados. O cálculo amostral foi realizado considerando uma dessaturação de 350 segundos na máscara facial, como referência, tendo uma diferença de 60 segundos para o cateter nasal de alto fluxo, um alfa bicaudal de 0,05 e um poder de 80%. Para esses dados, seriam necessários 25% ou 25 pacientes em cada grupo, ou seja, previstos 75 pacientes. Foram incluídos 28 pacientes em cada grupo, 84 total. É comum em estudos com desfecho intermediário o cálculo amostral dar um número pequeno mesmo, é normal. O estudo não especificou se a análise foi de acordo com o princípio de intenção para tratar, o princípio de intention to treat. Essa é uma coisa ruim do estudo, ele não verificar, não afirmar se foi intention to treat ou não. O estudo foi positivo em relação ao desfecho primário. O tempo até a dessaturação foi de 309 segundos na máscara facial, 344 segundos no cateter nasal de alto fluxo e 386 segundos no cateter nasal de alto fluxo com oxigenação oral, sendo que só esse último grupo, o high flow com oxigenação oral, teve diferença estatística, beleza? Esse é um estudo de fase 2, né? Então, na verdade, é um estudo preliminar, né? O estudo unicêntrico, randomizado, open label, sul-coreano, de fase 2 também, com 401 pacientes, buscou responder se o acesso venoso central supraclavicular era não inferior ao subclavicular ou infraclavicular. Aqui a gente está vendo a imagem de um acesso supraclavicular. Aqui está o pescoço do paciente, ele está utilizando um aparelho chamado V-Scan, da GE. Aqui é a clavícula,
então ele está na região supraclavicular. E a gente observa que ele está num corte longitudinal. Aqui a veia braquiocefálica, aqui a veia subclávia e abaixo está o pulmão. Aqui é medial, aqui é lateral. Já no corte, nessa imagem inferior, a gente está num corte transversal da veia subclávia, ou nesse ponto aqui, talvez veia axilar e artéria subclávia, ou artéria axilar. A gente vê um corte transversal dos dois. Aqui está o pulmão também, essa é a linha pleural, essa região lateral, essa região medial, e a gente observa o pescoço aqui, a clavícula, e observa realmente essa posição que fica, uma posição oblíqua da sonda em relação à clavícula. Então ele está fazendo a técnica direitinho mesmo. E o estudo ele buscou saber se a técnica supra era não inferior à infra em relação a complicações, mau posicionamento, punção arterial, formação de hematoma, pneumotórax, hemotórax. E aí o estudo demonstrou que o acesso venoso supraclavicular foi não inferior ao acesso infraclavicular. É uma pena que o desenho não tenha sido de superioridade, porque os dados sugerem que existe superioridade, né? Mas acaba não confirmando, porque o desenho não foi assim. A gente teria uma redução absoluta do risco de 10% e um NNT de 10%, se a gente demonstrasse superioridade. Não foi o caso. Mas os próprios autores podem utilizar os dados para refazer uma análise e identificar se com esse tamanho amostral a gente já sugere, como é um estudo de fase 2, né, vale a pena fazer um estudo de fase 3, multicêntrico, posteriormente, mas se realmente existe superioridade. Ou então, parte-se diretamente para um estudo de fase 3, aí sim de superioridade. Esse foi um estudo multicêntrico, randomizado, controlado, 9 UTIs de 4 hospitais belgas. Foi um estudo de fase 2, com 323 pacientes. Ele buscou responder se o uso de um tubo revestido de uma liga de metais nobres, ouro, olha isso, ouro, prata e paládio, tipo o tubo do Homem de Ferro, né? Tipo, o paládio era aquele anelzinho ali que praticamente não tinha lá no meio do deserto e tudo mais. Ele conseguiu fazer o paládio. E, pô, dá para fazer um monte de tubo, então, hoje em dia. A gente quer saber se esse tubo do Homem de Ferro ele reduz a incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica. Em relação a um dos desfechos primários, incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica, o estudo foi negativo, com um p-valor de 0,11. Mas em relação ao tempo sem pneumonia associada à ventilação mecânica, outro desfecho primário, né, que utiliza uma outra metodologia estatística, outro método que é o hazard ratio, aí sim o estudo foi positivo, com o hazard ratio de 0,41, quando é menor do que 1, você tem uma redução do tempo, ou seja, um aumento do tempo sem o desfecho. E a gente aguarda estudos de fase 3, né, em busca de desfechos duros. Bora agora para as revisões sistemáticas. Muita discussão sobre o benefício da hipotermia tem acontecido desde 2002, da hipotermia pós-parada cardiorrespiratória. Em 2002 aconteceu a publicação do HACA Trial, foi um estudo publicado na New England que foi positivo. Só que em 2013 houve a publicação do Target Temperature Management, o TTM Trial, e aí o benefício da normotermia pareceu ser semelhante à hipotermia, até porque no HACA Trial o grupo controle teve hipertermia e não normotermia. Os estudos, de maneira geral, com benefício da hipotermia têm viés de desempenho. A revisão sistemática uniu 8 ensaios clínicos randomizados com um total de 2.927 pacientes.
Não houve diferença na mortalidade entre os grupos hipotermia e normotermia, um risco relativo de 0,96, mas que cruza o 1, né? A gente lembra que risco relativo, a hipótese nula é o risco relativo de 1. Então, se cruzou 1, realmente não houve diferença de mortalidade. E o risco relativo também cruzou 1 no desfecho neurológico, mortalidade hospitalar, sangramento, sepse ou pneumonia. Próxima revisão sistemática. 2 estudos de 2009 e 2013 sugeriram um efeito sinergístico potencial da vasopressina e glicocorticoides com melhores desfechos como sobrevida em alta hospitalar no paciente com parada cardíaca. Com a publicação do novo estudo VAN-IHCA, que é o VAN parada cardíaca intra-hospitalar, foi um estudo publicado em 2021, os autores realizaram uma nova meta-análise. A revisão sistemática uniu os 3 ensaios clínicos randomizados, total de 869 pacientes, e o resultado favoreceu vasopressina e corticoides para retorno à circulação espontânea, com odds ratio de 2,09, sobrevida à alta, com odds ratio de 1,39, e o desfecho neurológico favorável, um odds ratio de 1,64. A análise bayesiana foi consistente com o retorno à circulação espontânea, mas realmente um efeito que parece ser pequeno, né? Bom, de qualquer forma, são necessários maiores trials para determinar efeitos em desfechos duros também. Nesse caso foi retorno à circulação espontânea, sobrevida alta e desfecho neurológico favorável. Espero que você tenha curtido. Os links para os estudos estão na descrição do vídeo. O Arbomeio sai a cada 15 dias, aos domingos, e no domingo seguinte sai essa nossa revisão em vídeo. Eu queria também te falar sobre o nosso evento aqui no YouTube, o Vem Teme. Muitos dos inscritos no Arbomeio vão fazer a prova de título de especialista em medicina intensiva em 2022. Para essa galera, do dia 24, amanhã, ao dia 26 de janeiro, amanhã, porque eu estou gravando no domingo, no dia 23. Então, do dia 24 ao dia 26 de janeiro, a partir de amanhã, então, eu vou entregar o plano perfeito para a preparação para o TEME. Todos os inscritos no Arbomeio vão receber o convite e eu espero te ver aqui amanhã. Até a próxima.